Então, se os dois prismas vão ter os lados que serão quadrados, o triângulo que eu vou ter que marcar aqui, se a distância entre o A e o B tem que ser idêntica à distância entre o B e o C, por exemplo, entre o A, B e o ponto que está aqui do outro lado, que têm que ser iguais, porque é um quadrado dos lados, então a distância que vai do A até aqui ao outro ponto da base do triângulo que está, neste caso, no plano de perfil, vai estar aqui. Então, eu vou ter em verdadeira grandeza, a partir do A3 para a direita, a marcação daquilo que será o triângulo da base, que neste caso vai estar exatamente em quê? Na própria parede projetada, ou seja, na parede lateral. Então eu vou ter aqui a desenhar neste lado de perfil obrigatoriamente o triângulo da base de um dos prismas que está paralelo, neste caso até encontra-se no próprio ZY, que está aqui. Pela mesma lógica, se o B ao C é esta a distância que eu tenho, então reparem, a distância que eu tenho entre o B e o C é a diferença entre 5 da abscissa e 8 da abscissa. São 3 centímetros. Estes 3 centímetros estarão aqui marcados. E então, pela mesma lógica, eu desenho aqui o segundo triângulo visto em perfil, que é o triângulo do prisma mais pequeno, que também vai estar aqui. Então, eu, em projeção 3, tenho os pontos referentes às marcações do prisma visto em projeção 3. Então, e como é que o prisma vai estar em marcação 2 para eu depois trazer os pontos para a perspectiva? Então, eu vou medir a perpendicular aqui, ou seja, que é a medida mais importante, digamos assim, para transportar para a projeção 2. Eu vou ver aqui, vou verificar aqui esta distância naquela que é a altura do triângulo mais alto e também vou fazer o mesmo, que é medir a distância entre o ponto mais alto do triângulo mais pequeno do segundo prisma. E agora vou transportar estas cotas, que é a altura do triângulo mais alto. Reparem como ele se encontra aqui, ele vai ter aqui e aqui a sua conclusão final. Já vamos ver como é que vão ficar em 3. E a distância que está aqui será a partir daqui marcada e aqui também essa mesma altura. Então, visto do lado, eu vou ter a partir desta cota para a esquerda a marcação dos 5 centímetros de distância. Cá está. 5 centímetros e aqui com a altura que eu determinei vai ser aqui esta cota do triângulo mais alto. Reparem, ele está aqui, mas também tem o triângulo da base do outro lado aqui. E agora o triângulo mais pequeno, referente às duas bases do prisma também mais pequeno, tem esta cota que foi transportada daqui para aqui. 3 centímetros, porque já sabemos que é a verdadeira grandeza da distância aqui, que é igual ao dos lados da base. Não se esqueçam que as bases são quadrados de 3 centímetros no caso do prisma mais pequeno e de 5 centímetros no caso do prisma maior. Então os quadrados estão aqui, 5 centímetros, AB, depois CD, e do outro o quadrado mais pequeno, que vai ficar aqui, será aqui C, B e os outros dois pontos estarão aqui, com a altura referente exatamente àquilo que são estes pontos. E agora vamos transportar os pontos, tal como eu referenciei e informei da aula anterior, para o seu lugar em perspectiva. Então, trazendo estes pontos, que são dois, para o seu lugar em perspectiva, vou ter aqui o ponto e outro ponto referente a estes dois pontos que estão aqui e aqui, cá está, aqui e aqui. Trazemos o B para aqui e o outro ponto que vem para aqui na mesma abscissa. Referente ao A está aqui e depois na mesma abscissa em cima de Y, o ponto referente ao triângulo que está aqui. E vou agora puxar também os pontos do triângulo mais pequeno. Ora, cá estão eles, puxados daqui. Neste caso vão estar neste lugar geométrico aqui. São dois, não se esqueçam, é este e mais este ponto aqui. E que daqui vieram dar o B e este aqui. E neste caso o C, que está aqui, passará para aqui. Então já conseguimos perceber
onde é que vai estar, digamos assim, a base de neste caso não a base, mas um dos lados, do prisma, com o quadrado em perspectiva do que é o lado maior, assente no plano x, y, e aqui o quadrado mais pequeno em perspectiva do que vai estar, também assente em x, y, o lado mais pequeno do prisma mais pequeno. Agora vamos fechar as alturas para desenhar o resto da peça. Então, vamos ao ponto mais elevado aqui do nosso triângulo, que está em 3, e este ponto, paralelo ao x em perspectiva, veio transportar para este lugar geométrico aqui. Reparem, porquê aqui? Porque vindo do mesmo ponto que está aqui no eixo Z rebatido à esquerda, paralelo a y, encontramos aqui o ponto mais alto do triângulo. Mas temos aqui outro ponto à frente. Então, onde é que ele se vai encontrar esse vértice da outra base mais à frente, que está aqui, neste caso com a abscissa neste lugar, também do mesmo lugar geométrico, paralelo a x, encontrará a linha que daqui veio paralela a y, e temos aqui o ponto referente às duas arestas, ao vértice, digo, da aresta mais alta do prisma maior. E agora vou fazer o mesmo em relação a este ponto, mas aos pontos daqui mais alto à frente, aqui, considerando aqui atrás e aqui à frente a abscissa de 5 e aqui a abscissa de 8, que corresponde aqui a estes dois pontos que estão aqui em 3 coincidentes. Vou puxá-los também para fazer depois a perspectiva da peça. Então, vindo ao ponto mais alto que é o triângulo, das bases do triângulo mais pequeno, ele vem paralelo deste ponto mais alto, paralelo a x, e cá está, encontrará aqui o ponto que vem daqui da esquerda, do ponto mais alto desse mesmo triângulo, que se encontra aqui. E depois, na mesma linha de chamada, está exatamente esta aresta a unir ao ponto mais aqui à frente, vai estar aqui. Que ponto é este? É então o ponto que vem aqui deste lugar, encontrar aqui a parte do triângulo correspondente à base do outro prisma. Então, são, digamos assim, estes dois prismas que se vão colar um ao outro, dando uma peça única. Então, vamos começar a desenhar os lados e agora unir os pontos que interessam para as visibilidades da peça. Então, cá está o primeiro dos lados do triângulo mais pequeno, da base. O segundo lado. E a base que aqui se encontra da parte de baixo do triângulo mais, digamos, afastado do plano de perfil. Agora vou desenhar mesmo aqui a união entre a parte de cima, ou os vértices do triângulo, que vai aqui bater naquele lugar. E eu agora não vou unir aqui, mas posso unir de uma ponta até à outra, e já vamos ver porquê. Se eu tivesse só que unir aqui para fazer o triângulo da parte referente ao prisma mais pequeno, eu parava aqui. Mas como as peças vão ser unidas, eu vou ter que as unir, unindo assim, deste lado até lá ao fundo, ok? Já vamos ver porquê. Agora, vamos fazer a união aqui deste lado, da lateral do nosso prisma aqui, deste lado, até aqui, e ele vai unir. E sim, esta aresta, já vamos ver porque é que esta aresta vai ter que ser visível, porque ela parte aqui, digamos, a marcação final da peça. E agora vamos ver o outro, o maior, como é que vai estar desenhado. Então, eu tenho aqui o ponto mais alto desse triângulo maior, que está aqui, vem até aqui, agora vai unir ao ponto que se encontra ali nesta ponta aqui em cima, vai unir aqui na aresta superior do prisma, já está, e daqui vai unir aquele ponto aqui na base, que é o ponto A, que está em cima do O, aqui. Ora, daqui até, digamos, ao ponto B, eu teria que marcar esta aresta na sua totalidade. Mas eu só a vou marcar até aqui porque, já vou explicar porque é que eu só a vou marcar até aqui. Ok? E agora falta-nos apenas marcar esta aresta aqui. Então, porque é que esta será, digamos assim, a representação final
a representação final da peça totalmente desenhada em 3D. Então eu tenho uma das arestas superiores do prisma mais pequeno paralela àquela que é a aresta superior do prisma mais alto. Mas como a peça passa a ser uma peça só, esta é a configuração final que vocês têm que dar a quando as peças são coladas uma à outra. Ou seja, este ponto que uniria ali no prisma maior, este seria feita, esta aresta, ela desaparece. Porquê é que desaparece? Porque se vocês verificarem, porque é que esta aresta aqui não é marcada? Porque quando nós colamos a peça uma à outra, toda a parede correspondente a esta lateral, que é um quadrado também, mas está aqui em perspectiva, cola-se a esta parede do prisma mais pequeno. E ao colar-se, ela fica a fazer um plano inteiro correspondente àquilo que serão as partes laterais dos dois prismas que ficam à mesma linha de chamada, como se fosse um plano de rampa que está aqui e que, plano de rampa esse, que eu vou aqui, digamos que preencher, que está aqui compreendido, são as paredes laterais deste primeiro sólido, que ao colar à outra, fica a fazer esse tal plano de rampa, e nós não fazemos a marcação, é como se a peça passasse a ser uma peça só. Porque é que aqui vemos que marcar mesmo aqui? Reparem, esta parede não faz parte do plano que é aqui a base do outro sólido. Esta parede é um plano de rampa, enquanto que esta parede, base deste nosso prisma, é como se fosse um plano de perfil, pertence a um plano de perfil que está paralelo ao ZY. Então, esta e esta são paralelas, esta e esta são paralelas, mas não fazem um plano por si só. Então eu tenho que marcar esta aresta aqui como visível. E é isto, finalmente, o resultado final do exercício que vocês tinham para fazer em casa, do segundo exercício que eu vos dei para fazer. Então, alguns de vocês fizeram, por exemplo, fizeram esta peça com esta base triangular paralela à parede, que é o plano frontal. Fizeram esta bem, mas fizeram esta mal. Estou-me a lembrar de 2 alunos que fizeram assim. E porque é que eu preferi fazer, desculpem lá, eu penso que poucos de vocês ou nenhuns utilizaram o rebatimento da parede com a plano de perfil, aquilo que muitos de vocês fizeram. E bem, foi rebateram esta, a de perfil, e rebateram o plano onde desenharam os dois quadrados, vistos de cima, com esta linha a meio, virado, portanto, com o plano horizontal de projeção, digamos assim, o XY rebatido. Como eu aqui não tinha espaço, optei por rebater o XZ e ZY, que faz exatamente a mesma perspectiva, mas com os planos rebatidos aqui, estes dois, e não o plano horizontal de projeção. Ok? Até já.